Será que entrou? Boa noite, pessoal. Adriano Botelho aqui, a gente fazer mais uma vez testezinhos aqui para ver se a coisa funciona. A gente depois profissionaliza mais, né? Ver como é que está aí se comportando nas nossas redes sociais. Mas hoje é 3 de maio de 2022. Fazer uns breves comentários sobre essa última pesquisa de São Paulo, né, que vocês estão vendo aí, né, que foi a queda do Fernando Haddad, né, para o governo de São Paulo, né, a subida do Bolsonaro em São Paulo. Essa matéria aí publicada pela revista Veja, né, e uma polêmica está aí no mundo dos negócios, né, do Guilherme Benchimol, que é o CEO, né, da XP Investimentos, né, que é um banco, uma corretora de investimentos que mexe com o mercado de ações, né? Então, o que tudo isso aí está relacionado aqui com o estado do Pará, né? E daqui a 5 meses, né, nós vamos ter as eleições gerais, né, para a eleição do presidente da República, dos governadores dos estados, dos senadores, deputados federais e deputados estaduais. Então, bora lá aqui fazer uma análise breve, né, sobre essa última pesquisa que foi publicada pela revista Veja, pelo Instituto Paraná Pesquisas, né? E a gente vai falar por quê, e é engraçado, né, que ninguém, eu não vi, pelo menos eu ainda não vi, né, ninguém comentou a queda do Fernando Haddad. Eu vou falar uma coisa para vocês, né, só um comentário, né, eu particularmente não acredito em pesquisa, mas só para a gente ter, né, a gente começar a pensar com a lógica, né? Ver o que está com os institutos de pesquisa, estão começando a querer se aproximar do que a gente viu nas ruas. Esse último final de semana a gente viu grandes mobilizações, né, no dia 1º de maio, né, os atos em prol da liberdade, né, com os apoiadores do presidente Bolsonaro, né, que lotaram as capitais desse país e diversas cidades do interior, né, aqui no estado do Pará mesmo, né, teve movimentações além da capital Belém, teve em Marabá, teve em Parauapebas, teve em Castanhal, teve em Bragança e em diversos outros municípios do estado do Pará, né, mobilizações espontâneas da população, né, em prol da liberdade, né, para que se cumpra as normas, a Constituição brasileira. E também vimos, né, um público mais esmirrado, um público pequeno, né, que acompanhou as mobilizações em favor do Lula, né? E a gente viu isso aí foi bem visível quando a gente olha no ato em São Paulo, né? O que aconteceu na Avenida Paulista e o outro que aconteceu no Morumbi, inclusive um showmício, né, que a gente não sabe que o Tribunal Superior Eleitoral, qual é a providência que vai ser tomada, com o show Daniela Mercury, dentre outros artistas, né, pedindo voto explicitamente para o Lula, e o Lula presente, né, fazendo o seu discurso. Mas a gente veio discutir aqui, né, os desdobramentos desses cenários, né? Então a gente está vendo as pesquisas tentando se aproximar da realidade das ruas, né, porque a gente vê grandes mobilizações, né, do lado dos apoiadores do presidente Bolsonaro, e do outro, né, a gente vê um candidato, né, o candidato Lula, que sequer chega aí às ruas, né? E quando vai a gente vê nessa falta de público, né, para estar presente. Aliás, né, nesse último 1º de maio, né, a direção do PT, do Partido dos Trabalhadores, colocou a culpa nas centrais sindicais porque não deu gente para ver o Lula. Aliás, o Lula atrasou em algumas horas para ver se dava gente, né, para que ele pudesse começar o seu discurso. Mas olha lá, pessoal, bora aí. Pesquisa Paraná Pesquisas, tá? Então, vamos lá, né? Então, eu quero pegar aqui 2 matérias interessantes, né, para a gente começar a pensar que os institutos de pesquisa que erraram tanto em 2018, se a gente for lembrar de 2018, quando você está falando em pesquisa, o Bolsonaro não é nem o presidente da República, o presidente é o Haddad, né? Principalmente em cima de institutos como o Datafolha e o Ibope. E segura aí o Ibope, que tem novidade aqui. É interessante a gente prestar atenção, né, nesses institutos de pesquisa, quem está pagando essas pesquisas e as mudanças que estão tendo, né, em relação ao Ibope, que eu acho que muita gente está sentindo falta, né, de ouvir essas letrinhas Ibope, e tem outras letrinhas aparecendo no seu lugar. Mas vamos embora lá. No dia 2 de maio, a revista Veja publicou um comentário do Matheus Leitão. Matheus Leitão, para quem não sabe, é o filho da Miriam Leitão, né, da Rede Globo.
jornalista, que tem um colunista da revista Veja, uma das maiores revistas do país. Então, no dia 2 de maio, a revista Veja sai com essa chamada, né? Nova pesquisa, aliás, desculpa, no dia 26 de abril, né? Vamos voltar, dia 26 de abril, agora, né? Semana passada, coluna do Matheus Leitão, na revista Veja, sai com essa chamada, né? Análise exclusiva de pesquisa, né? De pesquisa com agregadores, né? Análise exclusiva de pesquisa traz grande presente para Lula, né? Segundo essa matéria do Matheus Leitão, depois vocês podem procurar, no dia 26 de abril ela foi publicada, essa matéria na revista Veja, do Matheus Leitão. Diz que foi feito um agregador, né? Colocaram um algoritmo, alguma coisa do gênero, e juntou as 9 pesquisas, né, que tinham sido lançadas, e essas pesquisas eram um grande presente para o Lula, né? Não está vendo o Lula aí, na grande maioria das pesquisas, está com 40%, 45%, está isolado, né, na liderança das pesquisas de intenções de voto. Então, Matheus Leitão, no dia 26 de abril, guardem a data, dia 26 de abril, diz que o Lula ganhou um grande presente. Uma semana antes, né, do 2 de maio, na segunda-feira, né, e antes das mobilizações que movimentaram o Brasil no dia 1º de maio. Então, quer dizer, no dia 26 de abril, Lula está disparado, né, não tem jeito, ganhou já no primeiro turno, segundo o Matheus Leitão, segundo a revista Veja. A mesma revista Veja, uma semana depois, no dia 2 de maio, hoje é dia 3, tá, pessoal? Guarda essa data também. Hoje é dia 3 de maio. No dia 2 de maio, sai com essa nova chamada. Nova pesquisa é um pesadelo para Lula. Como? Né? Em uma semana, né, o que era um presente para o Lula, agora já é um pesadelo para o Lula. Né? Alguma coisa de estranho, alguma coisa tão estranha, né, que a gente tem aí, virou meme na internet, nas redes sociais, a seguinte pergunta, né, que é a primeira vez que é demitido, né, o marqueteiro do Lula foi demitido, né, o Franklin Martins, secretário de comunicação, foi ministro das comunicações da Dilma, né, participou do governo Lula, está sendo afastado da campanha, pegando o cara que está em primeiro lugar, disparado, e está sendo demitido. É igual pegar o técnico num time de futebol que chega no final do Mundial Interclubes e no dia de jogar a partida ele é demitido e ninguém sabe dizer porquê. É uma coisa aí que é muito estranho, né? Você pegar e demitir o cara, o técnico que está fazendo o time ganhar. É a primeira vez que a gente vê isso, mas a gente está vendo essa mesma questão, essa mesma preocupação. A revista Veja, né, e as grandes imprensa que apoiam o Lula, e aí a gente pega a matéria do Matheus Leitão, que em uma semana o que era um presente para o Lula, de repente virou um pesadelo. E essa última pesquisa, da Paraná Pesquisa, que a gente vai entrar agora, e vamos dar uma analisada nela, né, e ver o que está acontecendo nessa questão, né, esses desencontros de informações e essa tentativa muitas vezes de desinformar o eleitor, né, a gente inventando análise ou números, né, mas enfim, não vou entrar no mérito, né, da pesquisa, mas vamos pegar os números. Então, a pesquisa do Paraná Pesquisa agora, né, inclusive com a chamada da Veja também e das grandes revistas brasileiras, que é a seguinte chamada, que o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, ministro do Bolsonaro, está em primeiro lugar na pesquisa espontânea. O que é pesquisa espontânea, você que não sabe? É aquela pesquisa que não está pré-relacionado o nome das pessoas em quem você pode escolher em quem votar. Então, o entrevistador pergunta diretamente para o entrevistado em quem que ele vai votar. E nessa pesquisa do Paraná Pesquisa, o Tarcísio Gomes de Freitas, na pesquisa espontânea, aparece em primeiro lugar com 6,5%. O Tarcísio, bom lembrar que o Tarcísio nunca foi candidato a nada, né? Não é oriundo do estado de São Paulo, né? Recentemente aceitou o convite do presidente Bolsonaro para disputar o governo paulista, né? Nunca foi candidato a coisa nenhuma em nenhum lugar, né? E já começa, né, com 6,5% de intenções na espontânea, à frente do Fernando Haddad, que é o candidato do PT, o candidato do Lula, né, com 4,6%, à frente do Márcio França, ex-governador de São Paulo, né, ex-prefeito de São Vicente, aliás, diga-se de passagem, né, que tem 2,3%,
das intenções de voto na pesquisa espontânea do Paraná Pesquisas em São Paulo, né? E aí vem um negócio seguinte, né? Nessa mesma pesquisa de São Paulo, segundo o Paraná Pesquisa, segundo a revista Veja, que foi o que saiu, né? O Bolsonaro ele já supera em São Paulo, no estado de São Paulo, supera numericamente o Lula. Então o Bolsonaro está em São Paulo com... né? Supera o Lula com... o Bolsonaro supera o Lula, né? Então ele está hoje eleições em São Paulo. É bom que o pessoal dá tempo para o pessoal ir entrando, né? Essa pesquisa foi feita entre os dias 24 e 29 de abril, né? O Bolsonaro supera, né? Cadê os nomes? Tá aqui, né? Bolsonaro, não, isso aqui é enquete. Pô, mas que troço é esse, cara? Não, Pô, não anotei. Só anotei os números de governador. Mas vamos bora lá para os números de governo. Então, voltando aqui, você que está entrando agora, né, eu ainda vou achar aqui os números aqui da pesquisa para presidente da República de São Paulo, mas para governador espontânea, tá? O Tarcísio com 6,5, Instituto Paraná Pesquisa, tá, pessoal? Registrado no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Fernando Haddad, 4,6, Márcio França, 2,3. Né? Quem não tem candidato na pesquisa espontânea são 71%. Tá? E aí tem um detalhe bem interessante, né? Que, segundo a mesma pesquisa, Paraná Pesquisa, o ministro Tarcísio, ele é o mais desconhecido entre os candidatos em São Paulo. Na segunda pesquisa, 31% dos eleitores de São Paulo não conhecem o suficiente o Tarcísio para emitir uma opinião em quem vai ganhar. Mas mesmo assim, mesmo o candidato, segundo o Paraná Pesquisa, mais desconhecido, ele já começa com 6,5% das intenções espontâneas. 71% dos eleitores não disseram em quem vão votar. Aí o que a gente faz? A gente vai aqui para um cenário, né, onde ela é estimulada, né, a mesma pesquisa, Paraná Pesquisa, né, que foi realizada entre os dias 24 e 29 de abril. O Fernando Haddad está com 29%, segura agora o número, que é aí que a gente vai, que é a nossa chamada aí. E se você está aqui comigo, ajuda a compartilhar, dá o joinha aí, marca o seu amigo, porque o meu perfil é altamente bloqueado. E comenta, é muito importante comentar, porque o Facebook vai perceber que essa postagem, né, esse vídeo é importante, é relevante. Então a gente precisa levar mais informações, abrir o debate para as pessoas e a gente começar a discutir os destinos do nosso país. Então bora lá. Pesquisa Paraná Pesquisas, agora acabei de falar espontânea, né? Então, quer dizer, o Tarcísio está na frente na espontânea com 6,5%, o Haddad em segundo com 4,6%, o Márcio França, ex-governador de São Paulo, com 2,3%. Tá? Agora, a estimulada, tá? Estimulada. O Fernando Haddad está na frente com 29% de intenções de voto. Em segundo lugar vem o Márcio França. Olha só como é que muda as coisas, né? Na estimulada é onde já está pré-determinada a lista dos candidatos. Então, o Fernando Haddad está em primeiro com 29%, em segundo lugar está o Márcio França com 18,6% e em terceiro lugar está o Tarcísio com 15,2%. Vocês já imaginaram o que é isso? Só que aí a Paraná Pesquisa ela fez o seguinte cenário, né? Como o eleitor responde a esses candidatos conforme os seus apoios, né? E aí vão duas coisas bem interessantes. O Haddad, quando o eleitor sabe que ele é o candidato do Lula, ele sai de 29% para 31%. O Rodrigo Garcia, ele sai de 4% para 9,2%. Já o Tarcísio Gomes de Freitas, quando o eleitor sabe que o Tarcísio é o candidato do Bolsonaro, ele sai de 15% para 30,1%. Isso quer dizer, é o dobro, é 100% de crescimento. Só pelo fato de saber que o Tarcísio é o candidato do Bolsonaro. Quando a gente vê já no Haddad, né? O Haddad já é um conhecido do eleitor paulista, né? Ele sai de 29% para 31%.
né? Praticamente não tem crescimento, né? Então, quer dizer, o eleitor do Haddad, segundo a pesquisa, não muda absolutamente nada. O Tarcísio, ele cresce e cresce muito, né? Assim como o Rodrigo Garcia, mas assim mesmo impossibilitado. Mas aí olha só o que é interessante. Acabei de falar, né? O Haddad, nessa última pesquisa, que foi entre o dia 24 e o dia 29 de abril, com 29%, né? Só que no dia 4 de abril, no início do mês de abril, foi feita a pesquisa, o Haddad estava com 30%, e agora, no dia 4 de abril, o Haddad estava com 30%, segundo o mesmo Instituto Paraná Pesquisas, e agora no dia 29, o Haddad cai para 29%, caiu 1 ponto entre o dia 4 e o dia 29. O Márcio França estava com 17%, ele subiu 1 ponto para 18%. O Tarcísio estava com 12%, foi para 15%. E o Rodrigo Garcia de 3,5% para 9,2%. Então, quer dizer, o Márcio França, que é do PSB, aliado do Lula, aliado do PT, subiu 1 ponto. O Haddad caiu 1 ponto em menos de um mês. E o Tarcísio, em menos de um mês, né, ele estreou com 12% e em pouco mais de 2 semanas ele chegou a 15%. E quando a população sabe que o Tarcísio alia o Tarcísio ao Bolsonaro, ele vai para 30%. Né? Então, olha o que está acontecendo. Né? Os institutos de pesquisa começam a procurar estar alinhados ao que está acontecendo nas ruas, para não acontecer o que aconteceu em 2018. Esta é a minha avaliação. Né? Então a gente vê aí o crescimento do Tarcísio, está crescendo, disparado, nas pesquisas, né? Segundo as pesquisas. E a gente vê a queda do Haddad. E a gente vê isso daí no grande noticiário nacional, em cima das notícias, né, que a gente está vendo aí da Veja, da própria Folha de São Paulo, do Estadão, né, as preocupações com a campanha do Lula, a demissão do marqueteiro do Lula, né, pegando, aliás, né, o novo marqueteiro do Lula é sócio do ACM Neto. A gente já vai falar lá do ACM Neto um pouquinho mais lá na frente, ainda falando sobre pesquisas, né, que eles são sócios num fundo de investimentos imobiliários. Né? Imagina só, o ACM Neto, que é candidato ao governo da Bahia, o ex-prefeito de Salvador, é sócio do marqueteiro do Lula. Vocês estão entendendo? O presidente nacional da União Brasil, ACM Neto, é sócio do marqueteiro do Lula, do cara que vai comandar a estratégia de marketing. Um cara que, aliás, né, dentro do governo da Bahia, esse que é sócio do ACM Neto, ela também é marqueteira do governo, né, do governador petista na Bahia, e recebeu mais de R$500 bilhão, né, na sua empresa. Vocês verem como é que qual é a questão aí o que está em jogo quando a gente vê a imprensa batendo muito no Bolsonaro. A gente vê essa briga contra o Bolsonaro, essa guerra contra o Bolsonaro. Então, né, e a gente vê como essas relações elas vão sendo expostas, até pelo próprio desespero dessa turma, que eles não conseguem mais esconder absolutamente nada de ninguém. Então, pessoal, já vimos isso, né? Então, aí, ó, dia 4 de abril, Fernando Haddad, 29%. Opa, perdão, né? Aliás, desculpa, dia 30 de abril, o Fernando Haddad tinha 30%, e no dia 29 de abril, o Fernando Haddad caiu para 29%. O Márcio França, do Partido Socialista Brasileiro, saiu de 17% para 18%. O Tarcísio Gomes de Freitas, pelo Republicanos, candidato a presidente Bolsonaro em São Paulo, subiu de 12% para 15%. E o Rodrigo Garcia, o atual governador de São Paulo, candidato do João Dória, sai de 3,5% para 9,2%. Então você vê aí o crescimento do Tarcísio enorme, só pelo fato dele ser lembrado como candidato do Bolsonaro. Você tem uma ideia? O Tarcísio nunca foi candidato a absolutamente nada, vem candidato num estado em que ele não é originário, né, tem também sem experiência política, e vem, né, com uma candidatura técnica, como candidato, né, do presidente da República, e já começa, né, nessa desenvoltura. E como eu falei, né, segundo o Instituto Paraná Pesquisa, quando o Tarcísio,
né, relacionado ao Bolsonaro, ele sai de 15% e passa para 30%. Enquanto Fernando Haddad, quando é relacionado ao Lula, como candidato do Lula, ele sai dos 29% para os 31%. Quer dizer, em relação ao início do mês de abril, ao dia 4 de abril, o Haddad cresce 1 ponto percentual. 1 ponto percentual pelo fato de ser aliado, ser agregado, ser lembrado como candidato do Lula. Mas vamos lá, vamos para frente, vamos andando, né? Eu queria que vocês pegassem, né? Vocês verem como é que é isso daí é. Essa pesquisa, pessoal, teve 1.800 entrevistados, tá? Do Instituto Paraná Pesquisa, em diversos municípios do estado de São Paulo. Vocês podem procurar aí, né? Instituto Paraná, Pesquisa Paraná Pesquisa São Paulo, que vai aparecer e eles vão dar os dados, né? Da pesquisa. Eu tenho acompanhado, não sei se vocês, depois eu vou colocar na descrição do vídeo, né, um link para vocês entrarem, que é uma enquete, não é uma pesquisa, né, mas é eleições ao vivo, né, eleiçõesalvivo.com.br, eleições ao vivo, eleições é claro, né, eleicões, né, sem ser cedilha e sem o tio no O, né, então eleiçõesalvivo.com.br. E eu vi, por exemplo, aqui no estado do Pará, né, nessa enquete, né, que ela de fato não dá para votar duas vezes, eu já tentei várias vezes, não é possível, né, eu já fiz isso hoje. 50.752 pessoas votaram, né? No Brasil todo, nessa mesma enquete, 1,2 milhões de pessoas já votaram também nessa mesma enquete. Então, aqui no Pará, né, com 50.752 pessoas votando nessa enquete, o Bolsonaro tem 54%, enquanto o Lula tem 40%. Em nível Brasil, né, com 1,2 milhões de pessoas participando da enquete, o Bolsonaro vai para 59% e o Lula 26%. Né? Isso, como estou falando, não é uma pesquisa, mas é uma coisa que eu acho que aparece... É muito similar ao que aconteceu agora no dia 1º de maio, né? A gente vê essas grandes mobilizações, né, da turma de verde e amarelo, né, patriota, cantando o hino nacional de um lado, e a gente vê um grupo esmirrado, menor, com muito menos gente participando, né, em apoio ao Lula, aos atos do Lula. Então aqui, a gente está aqui analisando as pesquisas e eu acabei de falar sobre essa enquete ao vivo. Sugiro para vocês darem uma olhadinha lá. Voltando aqui para o estado de São Paulo, né? Então a gente acabou de falar que o Haddad caiu, né? Então no dia 4 ele tinha 30% e no dia 29 ele foi para 29%. Na enquete ao vivo, né, em que o Tarcísio, quando é lembrado como candidato do Bolsonaro, ele sai de 15% para 30%, na enquete, nesta mesma enquete, né, eleiçõesalvivo.com.br, né, o Bolsonaro em São Paulo está com 50% das intenções de voto, enquanto o Lula está com 30%. Né? Então, enfim, né, são coisas aí que a gente vai começar a analisar. Né? O mesmo Instituto Paraná Pesquisas, ele também fez pesquisa no estado da Bahia, tá, gente? Essa pesquisa custou R$31 mil. E aí vocês têm que começar a analisar as coisas, né? Aqui na pesquisa de São Paulo, pelo mesmo Paraná Pesquisa, eu não consegui identificar na matéria, mas deve ter aí no registro quem pagou a matéria, né? Quem foi a empresa, até porque o Instituto Paraná Pesquisa, ele é uma empresa em que seu produto, e está certo, é o quê? É vender pesquisas, né? Saber a opinião de alguém. Só que aqui na Bahia me chamou a atenção na seguinte coisa, né? O pagamento de R$31 mil foi feito pelo próprio Instituto Paraná, isso quer dizer, né? O Instituto Paraná Pesquisas foi para o estado da Bahia fazer uma pesquisa para não ganhar nada. Vocês já viram isso? Uma empresa que vai fazer um serviço de graça, né? Entrevistar 1.800 pessoas. Estranho. De qualquer forma, né, nessa pesquisa aí para o ACM Neto, né, pelo mesmo Instituto Paraná Pesquisa, o ACM Neto está com 55% de intenções de voto, né? O atual governador, o Jerônimo Rodrigues, 16%. E o João Roma, né, o candidato do Bolsonaro,
pelo Republicanos também na Bahia, está com 10%. Né? Então isso daí é uma coisa muito estranha, né? Um instituto de pesquisa que vai fazer uma pesquisa no estado em que não há contratante, a não ser ele mesmo. Então, quer dizer, o próprio instituto se pagou para fazer uma pesquisa que está dando, né, a favor do ACM Neto, que é sócio do novo marqueteiro do Lula, que assumiu a campanha do Lula, né, que diz que o Fernando Haddad, o mesmo Paraná Pesquisa, está em primeiro lugar, né, consolidado no estado de São Paulo, né? Estranho, né? Então, quer dizer, né, na Bahia, inclusive, né, mesmo caso, né, olha só, né, que se não for a ACM Neto que está com 55%, vai ser o Jerônimo Rodrigues, que é do PT, o atual governador do PT, que está com 16%. Né? Aqui em São Paulo, é o Haddad com 29%. Se não for o Haddad do PT, né, é o Márcio França do PSB com 18%. Vocês estão entendendo? Então, quer dizer, está tudo dominado, não tem para onde correr, não tem para onde sair. Né? E o que é estranho, né, fica aí, né, a questão da estranheza dessa situação, é o pagamento da pesquisa no estado de São Paulo, né? R$31 mil pago pelo próprio Instituto Paraná. Mas bora lá, bora passando aqui, bora para frente, né? E a gente começar a ver, né? Para a gente começar a refletir, né? O que é que isso tudo tem a ver aqui com o estado do Pará e essa questão dessas situações, desses institutos de pesquisa. A última pesquisa que eu vi aqui no estado, né, foi pelo tal do Instituto Real Big Data, né, que colocou o atual governador Helder Barbalho com 60% de intenções de votos, 60%, é impressionante, né? E o senador Zequinha Marinho, né, que é o principal antagonista, né, ao projeto aqui estadual, o senador Zequinha Marinho, que é o candidato do presidente Bolsonaro pelo PL, com 7%. Né? Algumas coisas assim me chamam bem a atenção nesse Instituto Real Big Data, né? Além dos processos, se vocês forem pesquisar aí na internet, vocês vão ver uma série de coisas, como diz o pessoal do PCC, cabulosas, né? em relação aí o Real Big Data, mas é a minha estranheza dos dias que foram realizadas essa pesquisa, que deu 60% para o governador Helder Barbalho. Você imagina o seguinte, né? Essa pesquisa foi feita entre os dias 15 e 16 de abril, né? Ou seja, foi na sexta-feira santa, entre a sexta-feira santa e a véspera e o sábado, né? E o sábado de Aleluia, as vésperas do domingo de Páscoa. Ou seja, a pesquisa que deu 60% para o governador Helder Barbalho foi feita no feriadão da Semana Santa, né? Então, muita gente viajando, muita gente não está em casa. E imagina o esforço de você conseguir mobilizar uma equipe de pessoas para trabalhar na Semana Santa, né? Mas, né, o Real Big Data conseguiu mobilizar, né, a sua equipe para fazer uma pesquisa durante a Semana Santa, em que as pessoas estão viajando, né? E essa pesquisa deu 60% para o governador Helder Barbalho, que é o candidato do Lula aqui no estado do Pará, né? Estranhamente ou coincidentemente, acho que é uma coincidência, né? No Rio de Janeiro, o Real Big Data deu para quem está em primeiro lugar no Rio de Janeiro, pelo mesmo Instituto Real Big Data, agora em 2022, na sua última pesquisa, é nada mais nada menos do que o deputado federal Marcelo Freixo, do Partido Socialista Brasileiro, que é o mesmo, atualmente, né, é o mesmo partido do vice do Lula, né, Geraldo Alckmin, aquele que era ligado à questão da merenda, né, e que dizia aquelas barbaridades do Lula, e hoje é o vice do Lula. Então, estes institutos, como vocês veem, né, seja em qual estado estiverem presentes, né, os candidatos a favor do ex-presidiário Lula estão à frente em todos os cenários, né? Mas aqui no Pará eu quero fazer aí uma triangulação, como eu estou falando, o que isso tudo tem a ver com a gente. Em primeiro lugar é o seguinte, né, o Helder, me estranha muito o Helder estar com 60%, por dois fatos bem interessantes para vocês refletirem. Se vocês discordarem, coloquem aí na descrição, né? É importante vocês comentarem. Primeiro é a questão, né? O senador Zequinha Marinho, ele vem da base evangélica, né? Então, em qualquer lugar, além de ser senador, né, da República, então, quer dizer, teve mais de 1 milhão de votos,
Então existe o recall, né, de você lembrar de quem é um candidato. Fora isso, né, a gente tem essa questão, né, do eleitorado evangélico, né, do eleitorado protestante dentro do Estado, que é em torno de 20%, 30%. Né? Então, normalmente, né, um eleitor mais que segue mais essa questão, né, da religiosidade, isso de fato me espanta um pouco, né? O senador Zé, que é da frente parlamentar, diga-se da frente parlamentar evangélica no Congresso Nacional, né, não ter essa mesma ressonância dentro do seu público, da onde ele é originário. Né? O segundo tem a ver aqui com a questão dessa pesquisa aí da Paraná Pesquisas, que é bem interessante da gente analisar, né? Que eu quero pegar a situação do Tarcísio, que é o seguinte: o Instituto Poder Data, né, também fez uma pesquisa, né? Não tem a pesquisa por estados, não publicada por estado, mas publicada por região. E por região, né, o Bolsonaro aqui na região norte, na nossa região norte, ele está disparado, segundo esse outro instituto. Não é o Instituto Paraná Pesquisa, né, é o Instituto Data Poder, né, do Poder Data, daquele site, né, site de notícias. E deu 41% para o presidente Bolsonaro. Então, quer dizer, né, 41% do eleitorado da nossa região norte, né, isso considerando que... Estou falhando. Né? Isso considerando que a pesquisa está correta, né? Como é que o cara que está com 41%, o seu candidato está com 7%? Eu não estou dizendo que está 41%, que os caras não estão empatados. Mas vocês não acham estranho isso? Né? Um cara que é senador, teve mais de 1 milhão de votos, né? Está com o presidente da República, independente se você vota ou não no Bolsonaro, mas que, segundo a pesquisa, está com 41%, o candidato dele está com 7%. Né? Será que essa questão do governador aqui no estado do Pará, né, principalmente os escândalos de corrupção, né, mais de R$ 1 bilhão, né, supostamente, tem que falar assim, senão a gente é processado, supostamente desviados do combate ao Covid, né? Mais de 16 mil pessoas morreram durante a pandemia. Será que nada disso está refletindo, né, na cabeça do eleitor paraense? Né, o endividamento do Estado, né, o crescimento dos impostos, né, a caristia no nosso Estado, será que nada disso está reverberando? Né? Então, quer dizer, e tem mais, né? Segundo que o Instituto Real Big Data, né, não é só 60% não, o governador Adeval Barbalho está com perspectivas ainda de crescimento, né, na pesquisa, pra vocês terem uma ideia. Né? E aí eu quero pegar essa situação de São Paulo, né, que já é uma outra metodologia, mas que é interessante sobre isso, sobre esse ponto de vista que eu estou falando, que é esse cenário, né, em que já o Paraná Pesquisas apresenta para o eleitor paulista, né, quem cada candidato a governador está linkado e o que o candidato, o presidenciável, o candidato a presidente, significa, né, na base de apoio, no reflexo dos votos dos seus candidatos ao governo do estado. Então aqui você vê, por exemplo, que o Tarcísio, né, caramba, está congelando, né, que o Tarcísio sai de 15% e vai para 30%. Como é que o senador Zequinha Marinho aqui ficou estagnado? Mas vamos seguir aí em frente, deixar aí para vocês, deixar para vocês comentar a questão desses números, né? E o que vocês acham de estranho, ou se isso está certo, está errado. Coloca aí para a gente pegar e debater, bater um papo sobre isso. Né? Então aqui para você que chegou agora, acabei de falar, né, sobre a questão do Real Big Data, Helder Barbalho com 60%, Zequinha Marinho com 7%, pesquisa realizada no período da Semana Santa, entre os dias 15 e 16 de abril. 15 foi Sexta-feira Santa, tá, pessoal? Né? E aí a gente está falando vamos falar aqui sobre os grandes financiadores, né, das pesquisas. Né? E aí voltando aí em pesquisa e falando o que está acontecendo aqui, né? De novo, né, o Matheus Leitão, né, o filho da Miriam Leitão, na revista Veja, hoje, dia 3 de maio, ele já fica feliz, né? Então, bora aqui só dar uma lembrada, você que caiu agora. No dia 26 de abril, né, o Matheus Leitão
faz a chamada na revista Veja, análise exclusiva de pesquisa que traz grande presente ao Lula. Tá? Já no dia 2 de maio, ontem, né, nova pesquisa é um pesadelo para Lula. Então, em uma semana que foi a pesquisa de São Paulo, em que o Bolsonaro já aparece numericamente à frente do Lula, né, segundo a pesquisa, Paraná Pesquisa, e como eu acabei de falar para vocês, a queda do Fernando Haddad, né, que ele cai de 30% para 29%, né, em menos de um mês. E o crescimento do Tarcísio, que inicia com 12%, e ontem, né, vai aos 15%, e com o apoio do Bolsonaro ele chega a 30%, ele dobra, né, e antes de começar o período eleitoral propriamente dito. O que acontece nisso daí, gente? Aí que sai o IPEC, né? O IPEC ele foi fundado por executivos do Ibope. Então, a turma do Ibope, o Ibope acabou, o Ibope, a turma que trabalhava lá, fez 2 institutos, o IPEC e o IPESP. Tá? E o IPEC lança hoje, dia 3 de maio, né, uma pesquisa lá no Espírito Santo, em que o Lula está com 45% e o Bolsonaro com 32%. Pra vocês terem uma ideia, né? Em um dia, com toda essa confusão, toda essa cagada rolando em cima da campanha do Lula, troca de marqueteiro, porque não está dando certo, e isso é o cara que está isolado em primeiro lugar. Né? Você vê a Veja se confundindo toda, então precisa do IPEC, né, sair com uma pesquisa. Né? Eu falo do IPEC para entrar agora no nosso terceiro assunto, né, que é a questão do mercado financeiro, né, que está pagando a maioria dessas pesquisas. Então, IPEC, IPESP, né, aquele, Genial, né, Instituto Genial, né, que são todos bancos de investimentos, o sistema financeiro pagando várias pesquisas, e todas essas pesquisas pagas pelo sistema financeiro brasileiro, pelos bancos, pode ter certeza disso, os bancos apoiando o Lula, né? Então, quer dizer, Bradesco, Itaú, essa galera toda, né? E aí a gente chega no Guilherme Benchimol, né, que é o CEO, né, que é o presidente, vamos dizer assim, do Banco de Investimento XP. E o Banco XP, né, e aí eu estou falando aí que pagou o IPESP, né, que foi uma das pesquisas, depois que o Lula conversou com o Fernando Benchimol, né, no dia seguinte sai uma pesquisa do Lula disparado, 45%, do Bolsonaro com 20 e pouco, né, e a gente vê o IPEC, né, que é outro grupo que também era do Ibope, né, colocando o Lula com 45% contra 32%, disparado, né, o Bolsonaro no estado do Espírito Santo. Né? Mas aí o que a gente tem que começar a pensar, pessoal? Por que um cara como o Guilherme Benchimol, né, um banqueiro, né, dono do Banco XP, né, o que esse pessoal da Faria Lima, o que esse pessoal ligado ao mercado financeiro estão querendo, estão torcendo, né? A mídia a gente já sabe qual é o porquê deles quererem a voto do Lula, né? Então, quer dizer, o Bolsonaro cortou a torneira lá de Globo, de revista Veja, né, daquela dinheirama toda que hidratava, né, a grande mídia brasileira. Mas o que os bancos estão querendo com o Lula? Por que o Guilherme Benchimol quer com o Lula, né? O beijamão, como o pessoal está dizendo. Ele mesmo foi para suas redes sociais dizendo que ele está contra o patrulhamento eleitoral, que ele é um empresário, essa coisa toda, mas será mesmo? Será que o Guilherme Benchimol está com um espírito republicano, como empresário, como banqueiro, né, pensando no que é melhor para o país? Isso é questionável, né? Se o Guilherme Benchimol de fato quisesse conversar, né, saber levar a opinião do mercado financeiro a todos os presidenciáveis, independente de espectro ideológico ou partido político, ele teria falado com o presidente Bolsonaro, né? O Guilherme Benchimol falou com o Ciro Gomes, falou com o Lula várias vezes, né? Tem falado, inclusive, repetidas vezes com o Lula, né? Tem falado com Simone Tebet, falou com Sérgio Moro, então, quando estava como presidenciável, e entre outros presidenciáveis. O único presidenciável que o Guilherme Benchimol, da XP Investimentos, não falou foi com o presidente Bolsonaro, né? Então, para quem está com o discurso de fato levar as ideias do setor financeiro àqueles que porventura vierem a dirigir o nosso país, né, deveria conversar com todos se essa fosse de fato, né, o que o Guilherme Benchimol gostaria. Mas vamos olhar o que está por trás aí do Banco XP Investimentos. Bom, o Banco XP Investimentos,
ele teve 10% dos seus ativos, né, das suas ações compradas pelo Banco Itaú, né? O Itaú ele pagou cerca de 9 bilhões de reais, né, por 10% do XP Investimento. Quer dizer, o Itaú é um dos donos do XP, né? E a família Setúbal, né, inclusive a Neca Setúbal, que é a herdeira do Banco Itaú, é eleitora do Lula. Inclusive declarado já sobre isso daí, né? Vários, vocês vão encontrar aí, Neca Setúbal vota no Lula, então herdeira do Banco Itaú vota no Lula, então vocês vão encontrar, é só vocês pesquisarem na internet que vocês chegam nisso daí. Então, o Banco Itaú, a família Setúbal, que é a favor do Lula, que apoia o Lula, é dona de uma boa parte do Banco XP Investimentos, que tem à frente como presidente o Guilherme Benchimol, que faz acenos constantes ao Lula. Agora, por que o sistema financeiro quer o Lula de volta? Por que será? Né? Um cara que pega e é contra a propriedade privada, um cara que é a favor do MST, um cara que, né, fala em uma nova moeda bolivariana, né, de acabar com o real, de sair do dólar, e por aí vocês estão vendo aí o que o Lula tem falado em relação ao que ele pensa em relação ao sistema financeiro. Mas vamos embora para a prática, em vez de a gente pegar e ficar, né, elucubrando as coisas, né, cada um pensando alguma coisa. Mas vamos embora ver o que o Bolsonaro fez de tanta raiva para o sistema financeiro brasileiro. Por que os bancos odeiam tanto o Bolsonaro e amam tanto o Lula? Por que os banqueiros são a favor do Lula e são contra o Bolsonaro? Então, olha só, né? A primeira coisa que eu quero falar para vocês é a medida provisória 1115 de 2022. O que o Bolsonaro fez com essa medida provisória? Essa medida provisória simplesmente aumentou para 21% a CSLL, Contribuição Social sobre Lucro Líquido dos Bancos. Para que isso daí? Para que ele aumentou o imposto dos bancos? Para ele poder financiar o Refis e o Simples das micro e pequenas empresas brasileiras. Isso foi 50 bilhões de reais, ajudando a quem mais dá emprego nesse país, que são os micro e pequenos empresários, né? Quem gera as riquezas, quem geram os grandes empregos. E o presidente Bolsonaro, né, por conta da lei de responsabilidade fiscal, né, toda vez que você isenta, que você retira impostos de um lugar, você tem que ver de onde vem. E da onde o presidente Bolsonaro taxou? Os bancos. Então, quer dizer, os bancos tiveram que entrar com 50 bilhões de reais para ajudar as microempresas e pequenas empresas do nosso país e o financiamento do Simples. Mais outra coisa daí que o Bolsonaro também criou um ódio mortal dos bancos em relação ao Bolsonaro, que foi a criação do Pix. Só o Pix no ano de 2020 retirou do lucro dos bancos 1,5 bilhão de reais. Isso mesmo. O Pix aí que você faz, que você passa, retirou esse lucro dos bancos. Isso aí foi graças ao Bolsonaro. E o Lula tem dito, né, só vocês procurarem, que vai acabar com o Pix, né? Então, quer dizer, o Bolsonaro aumentou os impostos sobre os bancos, criou o Pix tirando o lucro dos bancos. Isso, aliás, gente, não quer dizer, né, que os bancos tiveram prejuízo, pelo contrário, né? Mesmo com isso, mesmo com o Bolsonaro aumentando os impostos sobre os bancos, né, sobre a CSLL, 21%, arrecadando 50 bilhões de reais para financiar o Refis, né, das micro e pequenas empresas e o Simples, né, os bancos tiveram, agora em 2021, um lucro de 34,7% com o governo Bolsonaro, 90,5 bilhões de reais. Com tudo isso, né, mas é aquela história, né, aqui no Brasil a gente é dinheirista, como diria o professor Olavo, né? Agora, olha só, enquanto os bancos com o Bolsonaro tiveram lucro de 34,7%, durante a era Lula, eles tiveram um lucro de 550% em 8 anos, entre o período de 2003 e 2010. 550%. Está explicado por que vocês acham que o Guilherme Benchimol, que a família Setúbal, né, quer o Lula de volta? Né? E aí você tem que ouvir aí, né, de petistas, do pessoal do PCdoB, do PSB, dos comunistas, dos progressistas, dos jornalistas, hoje não todos, né, sem generalizar os jornalistas, mas dizendo que é esse cara aí que é o
é o pai dos pobres, né? O cara que quer o bem dos pobres, um cara que gerou 550% de lucro para os bancos. Os bancos odeiam o Bolsonaro e amam o Lula, e a coisa está mais do que explicada para cima disso daí. Então, gente, coloquei aí para vocês darem uma analisada nas pesquisas, saberem, né, o que foi aí o 1º de maio e esse reflexo tendo nas pesquisas que estão tentando aproximar a realidade, né, dessas projeções que a gente acaba não enxergando, né? Um candidato que não sai às ruas, né? O outro que está próximo da população, que vem a população que a gente vê. Para onde chega o presidente Bolsonaro, arrasta multidões, você gostando do presidente Bolsonaro ou não, mas tem que se ater aos fatos. Então aqui eu tentei colocar os fatos para vocês, colocar as análises das pesquisas, o que está por trás disso, quem são esses financiadores, né, das pesquisas que estão saindo por aí, mas o fundamental disso tudo é que a gente tenha a clareza e a responsabilidade de poder escolher o que é melhor para o nosso país. Né? Então a gente costuma falar muito mal, os políticos são tudo vagabundo, não prestam, mas eles não chegam lá sozinhos, eles só chegam lá com o nosso voto, é o nosso interesse ou o nosso desinteresse que vai dar a possibilidade de um país melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para aqueles que vão vir depois da gente. Essa é a nossa responsabilidade, tentar resgatar e construir aquilo, um pouco daquilo que a gente destruiu depois de tanto tempo, né? E a gente não atrás de um Messias, né, ou do messianismo, mas saber que tem gente competente, gente séria, gente honesta, gente patriota, e eu aqui, né, estou com o presidente Bolsonaro por tudo que está acontecendo nesse país, né? Pelos indicadores, não está sendo fácil, a inflação é um fenômeno mundial, né? E a gente tem, infelizmente aqui no Brasil, né, a gente tem esses lesa-pátrias que a gente mesmo colocou no poder, que tenta prejudicar, né, um destino melhor, né, um futuro melhor para uma nação que foi consagrada a Nossa Senhora, e a gente tem que resgatar isso, né, essa consagração, né, essa promessa que Dom Pedro fez para o nosso país, né, essa consagração à Nossa Senhora, né, resgatar, né, esse sonho passado que os jovens acabaram esquecendo ou simplesmente não sabem, e os adultos talvez perdendo a fé, mas que estão recuperando graças ao governo do presidente Bolsonaro. A gente vê, é uma satisfação, um orgulho muito grande, a gente vê no 1º de maio as pessoas cantando o hino nacional, né, tendo o respeito com os símbolos nacionais, com a bandeira do país, né? Antigamente a gente só via a bandeira do país em época de Copa do Mundo, agora a gente vê em cada mobilização, em cada casa, em cada carro, o verde e amarelo, colorindo esse país e levando a esperança, né? Mantendo a esperança viva, pulsante no coração de cada brasileiro. Esses são os dados. Coloquem aí o que vocês acham, que está certo, que está errado. É importante vocês fazerem isso, a gente poder levar esse vídeo a mais pessoas, que as pessoas tenham o conhecimento. Então nós falamos aqui, você que está entrando agora, estou terminando a live, né, dá uma assistida depois, nós falamos aqui das pesquisas do Paraná Pesquisa, da queda do Fernando Haddad em menos de um mês, da subida do Tarcísio em São Paulo, da disparada do Tarcísio, do desespero da imprensa brasileira, das mudanças no comando do Lula, né, das nossas impressões do 1º de maio e o que as pesquisas estão tentando, né, chegar próximo da realidade. E o que isso tudo tem a ver com o estado do Pará e o que o sistema financeiro está fazendo nisso tudo, bancando pesquisas políticas que mantêm o Lula na frente e o Bolsonaro atrás, quando a gente vê nas ruas, são completamente diferentes, né? Passamos por tudo isso, né? Mês de abril, infelizmente, né, vem passando a memória das pessoas, não vem trazendo, né, que foi o aniversário do Brasil, dia 22 de abril, né, que é o aniversário do descobrimento, quando nossos antepassados portugueses se aventuraram, né, corajosamente, indo audaciosamente onde nenhum europeu chegou, para construir essa grande nação que é feita por todos nós. Deus abençoe a todos. Vamos confiar, ter fé no Senhor, fé em Nossa Senhora, fé no nosso Senhor Jesus Cristo e ser fortes e corajosos. Josué é um nome, pessoal. Valeu, compartilha aí.